O vento das montanhas cortava o vale como lâminas invisíveis. O som distante dos pinheiros movendo-se em uníssono era o mesmo que Lucas ouvia quando ainda era criança. Sentado nos ombros do pai, um guarda florestal dedicado que conhecia cada trilha, cada riacho e cada pegada que cruzava aquele território. O pai lhe dizia que a floresta era viva, que cada som era um aviso e cada silêncio, uma resposta. Lucas acreditava nisso com toda a alma, mas o destino nem sempre preserva os homens que servem à natureza. Numa noite de inverno, quando Lucas tinha apenas 8 anos, o pai partiu para investigar disparos de caçadores ilegais nas montanhas e nunca mais voltou. O corpo foi encontrado dias depois, cercado por rastros confusos e marcas de luta. A floresta, que antes parecia acolhedora, tornou-se para o menino um lugar de mistério e medo. Com o tempo, Lucas cresceu sob o cuidado da mãe, que o manteve longe das trilhas e das histórias que o pai tanto amava. Mesmo assim, ele nunca perdeu o chamado silencioso da floresta. Enquanto outros jovens buscavam diversão nas vilas próximas, ele caminhava pelos campos ao amanhecer, observando as nuvens e sentindo o cheiro da terra úmida depois da chuva. Havia algo dentro dele que o empurrava de volta àquele mesmo lugar onde o pai havia caído. Quando completou 18 anos, Lucas decidiu seguir o mesmo caminho, tornar-se guarda florestal, como uma forma de compreender o que havia levado seu pai e, talvez, de proteger o que restava daquele legado. Muitos tentaram dissuadi-lo, dizendo que era perigoso, que as montanhas guardavam lembranças ruins, mas ele sabia que sua vida só faria sentido se enfrentasse aquele mesmo silêncio, agora com coragem e propósito. O primeiro inverno em serviço foi duro. O frio parecia rasgar a pele, e as longas horas de patrulha testavam sua resistência. Mesmo assim, havia algo reconfortante em estar de volta. Ele ouvia os lobos ao longe, uivando nas noites claras, e sentia uma espécie de respeito mútuo. Os antigos moradores diziam que os lobos eram os verdadeiros guardiões das florestas, e Lucas começou a entender o que isso significava. Os lobos raramente são vistos, mas sempre estão por perto. Movem-se em silêncio, caçam com estratégia e comunicam-se de maneiras sutis. Um olhar, uma mudança de posição, um leve toque no ombro do companheiro de matilha. Lucas admirava essa harmonia. Eles nunca desperdiçam energia, nunca matam por prazer. Vivem com um senso de equilíbrio que o ser humano parece ter esquecido. Certa manhã, após uma nevasca intensa, Lucas percorria uma trilha estreita entre rochedos cobertos de gelo quando ouviu um som que partiu o silêncio como uma lâmina. Um gemido rouco, cheio de dor. Seguiu o som com cautela, os passos afundando na neve até encontrar algo que o fez parar. Entre galhos retorcidos e manchas de sangue fresco, um jovem lobo estava preso numa armadilha de ferro. O animal rosnava, tentando se libertar, mas o peso do mecanismo o impedia de mover a perna ferida. Os olhos do lobo, de um amarelo profundo e inteligente, encontraram os de Lucas, e por um instante ele sentiu o coração disparar. Era como se estivesse diante de algo maior, algo que misturava fúria e desespero em igual medida. Lucas se ajoelhou, mantendo distância. "Calma, garoto. Eu não vou te machucar", murmurou, a voz firme, embora o medo o atravessasse. Pegou a vara de ferro e começou a desmontar o mecanismo, observando o animal reagir a cada movimento. O lobo tentou morder, mas a força já o abandonava. Quando o ferro finalmente cedeu, Lucas recuou devagar, permitindo que o animal respirasse. O lobo mancou alguns passos, depois caiu na neve, exausto. Lucas sabia que, se o deixasse ali, não sobreviveria. Ele o cobriu com seu casaco, improvisou uma tala e o levou até uma pequena cabana usada por patrulheiros antigos. Durante dias, cuidou dele com paciência. Deu-lhe água, limpou o ferimento e manteve distância o suficiente para não provocar ataques. Enquanto tratava o lobo, Lucas observava cada pequeno gesto. Fan, como mais tarde o chamaria, demonstrava desconfiança, mas também uma estranha calma. Quando Lucas entrava, o lobo o seguia com os olhos, avaliando. Quando ele se aproximava demais, Fang erguia o pelo do dorso, um aviso silencioso. Era pura linguagem instintiva.
Os lobos raramente atacam por impulso. Primeiro comunicam seu desconforto e esperam que o outro entenda. Às vezes, Lucas o via farejando o ar por longos minutos antes de descansar. Entendeu que Fang sempre se posicionava de forma a enxergar a porta, como fazem os lobos em campo aberto. Um sempre vigia enquanto os outros repousam. Mesmo ferido e sozinho, Fang mantinha o comportamento de um animal de matilha. No terceiro dia, o lobo já conseguia se levantar. Lucas observou de longe quando ele deu alguns passos hesitantes em direção à porta aberta. Por um momento pensou que fosse simplesmente partir, mas o animal parou, virou a cabeça e olhou fixamente para ele. Aquele olhar carregava algo que Lucas não conseguiu traduzir. Talvez reconhecimento, talvez gratidão. Depois, desapareceu entre as árvores. Nos dias seguintes, Lucas voltou ao trabalho de rotina, mas algo havia mudado. O silêncio da floresta parecia diferente, mais atento, como se o observasse. Às vezes, durante as patrulhas, ele percebia sombras se movendo entre as árvores, mas não sentia medo. Sabia, de algum modo, que não estava sozinho. Certa noite, enquanto observava o horizonte coberto de neve, ouviu um uivo que soou mais próximo do que nunca. E logo outro respondeu mais distante. Lucas sorriu sem entender completamente o porquê. Era como se uma antiga conexão tivesse sido restabelecida, a mesma que o pai dizia existir entre o homem e a natureza. O lobo que ele salvara, que agora chamava mentalmente de Fang, havia voltado para lembrá-lo de que a floresta nunca esquece um gesto de bondade. O inverno foi cedendo lentamente e as montanhas começaram a despertar sob o sopro da primavera. Os pinheiros voltaram a se encher de vida e os riachos, antes congelados, desciam pelas encostas com força renovada. Lucas sentia que algo dentro dele também renascia. Desde o encontro com o lobo ferido, nenhuma patrulha parecia igual. A floresta agora possuía um olhar, uma presença que o acompanhava em silêncio. Nas primeiras semanas após o resgate, ele começou a perceber rastros familiares em suas rondas, pegadas largas, marcas frescas na neve, como se alguém o seguisse à distância. Certa tarde, ao se aproximar de um pequeno vale, ouviu o som de passos leves atrás de si. Quando se virou, lá estava Fang, observando-o de longe, com o mesmo olhar atento que vira na cabana. Lucas permaneceu imóvel. Não havia ameaça naquele olhar, apenas curiosidade. Ele levantou lentamente uma das mãos como quem cumprimenta um velho amigo. Fang inclinou a cabeça e, após alguns segundos, desapareceu entre as árvores. Foi o bastante. Lucas sabia que aquele encontro não seria o último. Nas semanas seguintes, a presença do lobo tornou-se constante, embora quase invisível. Às vezes, Lucas via apenas o vulto se movendo entre as sombras do entardecer. Outras vezes, encontrava restos de caça próximos ao seu acampamento, como se Fang, em um gesto silencioso, compartilhasse o que tinha. Era um pacto não falado, uma aliança nascida do respeito mútuo entre dois sobreviventes da mesma floresta. Os moradores das vilas próximas começaram a comentar. Diziam que o novo guarda florestal caminhava entre os lobos e que um deles o seguia como um guardião. Lucas não confirmava, mas também não negava. Sabia que a verdade era mais profunda do que as histórias que se espalhavam. Certa manhã, ele avistou pela primeira vez toda a matilha. Do alto de uma colina coberta de orvalho, observou Fang no centro do grupo, robusto, imponente, com o pelo prateado reluzindo sob o sol. Os outros lobos o cercavam em perfeita harmonia, movendo-se como um só corpo. Lucas sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Aquela era uma família unida por instinto e confiança, algo que ele próprio buscava desde a morte do pai. A partir daquele dia, passou a acompanhar a matilha à distância. Estudava seus hábitos, os percursos, as caçadas. Aprendeu que Fang liderava com calma, nunca por força, e que cada membro tinha um papel. O modo como se comunicavam, olhares, posturas, uivos que variavam em tom, revelava uma inteligência natural, quase humana. Lucas anotava tudo em seu diário, registrando cada detalhe. Em uma dessas observações, durante uma tempestade repentina, Fang percebeu sua presença.
O vento forte levava o cheiro de Lucas até a matilha e, por um momento, o grupo se agitou. Fang, porém, manteve-se firme e apenas olhou na direção dele, sem emitir som algum. Foi um instante de reconhecimento. O lobo voltou-se para os seus e, com um movimento sutil, acalmou-os. A mensagem era clara. Aquele homem não era uma ameaça. Naquela noite, enquanto o trovão ecoava pelos vales, Lucas permaneceu em silêncio, debaixo de uma árvore, observando o fogo bruxulear. E pela primeira vez, sentiu que fazia parte daquele mesmo mundo. Não acima dele, não como um vigia, mas como parte da própria natureza que o pai tanto reverenciava. O vínculo entre Lucas e Fang crescia em silêncio, sustentado por algo que palavras jamais poderiam traduzir. A floresta, antes temida, tornava-se agora um lar compartilhado por dois seres guiados por memórias, instinto e respeito. E, no fundo, Lucas sabia. Algo se aproximava. Uma mudança na ordem natural das coisas. Ele podia sentir nos ventos frios que desciam das montanhas, e no modo como Fang uivava, um som que parecia carregar pressentimentos. A harmonia que tanto lutara para reconstruir estava prestes a ser posta à prova. A floresta amanhecia envolta em uma neblina leve, quando Lucas percebeu um movimento suspeito entre os pinheiros. O instinto o alertou. Não era uma patrulha comum, mas caçadores à espreita. Durante anos ele havia aprendido a ler cada som, cada sombra, cada sinal deixado na neve. Fang permanecia ao seu lado, silencioso, atento a cada vibração do solo. Enquanto avançava cuidadosamente, Lucas avistou uma figura conhecida, ou ao menos reconhecível de alguma maneira, que gelou seu sangue. Era o homem que ele vira ainda criança, nas fotos dos jornais relacionadas à morte do pai. A lembrança daquelas imagens o atingiu com força. O caçador desaparecera após o assassinato. Nunca mais fora encontrado. E ali estava, vivo, de volta à floresta, armado e perigoso. Lucas congelou por um instante. O coração disparou, e a memória da cicatriz no rosto do homem veio à tona. A mesma cicatriz que ele lembrava de ter visto nas fotos antigas, tiradas no dia em que seu pai fora encontrado morto. Não havia dúvidas, era ele. Um frio percorreu a espinha de Lucas, e, ao mesmo tempo, uma determinação silenciosa o impulsionou a agir. O caçador percebeu Lucas e ergueu o rifle, apontando diretamente para ele. O tempo pareceu desacelerar. Lucas sabia que qualquer movimento em falso poderia ser fatal. Então, sem que o caçador pudesse reagir a tempo, Fang avançou com velocidade impressionante, colocando-se entre Lucas e a arma. O disparo ecoou pela clareira, mas não atingiu o jovem. Fang rosnou com ferocidade, saltando sobre o homem e derrubando-o no chão, enquanto os filhotes cercavam o caçador, bloqueando qualquer tentativa de fuga. Lucas recuou para trás de uma árvore, respirando fundo, enquanto seu coração ainda batia acelerado. Ele pegou o rádio e notificou a polícia. Caçadores ilegais na trilha norte, um deles identificado como suspeito do assassinato do meu pai. Precisamos de apoio imediato. Sua voz estava firme, apesar da adrenalina correndo pelo corpo. Enquanto esperava, observava Fang e a matilha controlarem o espaço ao redor do caçador. Cada movimento era calculado, uivos estratégicos, investidas coordenadas, cercando e confundindo o inimigo. Lucas sentiu uma onda de gratidão e respeito pelo lobo que, mais uma vez, se tornava sua proteção. Seu parceiro silencioso e leal. Quando os primeiros carros da polícia surgiram entre as árvores, Lucas sentiu um misto de alívio e triunfo. O caçador foi contido, e enquanto o levavam embora, Lucas permaneceu imóvel, recordando o rosto marcado do homem, a cicatriz que confirmava suas suspeitas e a memória dolorosa da perda do pai. O passado finalmente começava a encontrar alguma justiça. Fang permaneceu ao lado de Lucas, respirando pesadamente, mas com os olhos brilhando de alerta e reconhecimento. O vínculo que construíra com o lobo se fortalecia a cada instante. Não era apenas amizade, mas confiança, instinto compartilhado e sobrevivência. A floresta ao redor parecia mais silenciosa depois da tempestade.
como se respeitasse o que acontecera. Lucas sabia que aquele dia marcaria para sempre sua vida. Ele havia enfrentado o próprio medo, descobrira a verdade sobre a morte do pai e, acima de tudo, sobreviveu com a ajuda de Fang, o lobo que agora não era apenas um animal, mas parte de sua família. Enquanto a tarde avançava, ele olhou para a floresta e para os lobos ao redor, sentindo que a história do passado e do presente se unia naquele instante. Sabia que, embora o perigo nunca desaparecesse totalmente, havia força na parceria entre homem e lobo, uma aliança que nenhum caçador poderia quebrar. O vento das montanhas soprava novamente, desta vez trazendo um sentimento de renovação. Lucas sabia que não era apenas mais um guarda florestal. Ele era a continuação do legado de seu pai, protegido por Fang e pela matilha, pronto para enfrentar qualquer desafio que surgisse. E naquele momento, compreendeu que a coragem verdadeira não vinha apenas da força física, mas da habilidade de encarar o passado e agir com inteligência e coração. Se você está sentindo a emoção dessa história e quer apoiar nosso trabalho, ajude o canal a crescer deixando seu like e se inscrevendo agora. Cada gesto seu permite que continuemos trazendo histórias como esta, cheias de aventura, emoção e lições sobre coragem, lealdade e amor pela natureza. Escreva nos comentários de onde está assistindo o vídeo, adoraríamos saber até onde estamos chegando. Obrigado por assistir até o final.